1 Coríntios 7, os 9 primeiros versos, diz-nos assim esta, que é a palavra do Senhor. Quanto ao que me escrevestes, note que Paulo recebe uma carta da igreja que está na cidade de Corinto, com várias dúvidas. E isso motiva ele a escrever essa carta para responder esses vários questionamentos. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento e também por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Essa é a palavra do Senhor. Para a gente interpretar bem os 9 primeiros versículos do capítulo 7 de 1 Coríntios, é importante conhecer o contexto. Lembra do degrau 1, saber todo o pano de fundo? A cidade de Corinto era uma cidade com a sexualidade permissiva. Havia em Corinto um templo consagrado à deusa Diana, com cerca de 600 a 1000 prostitutas cultuais. Essas prostitutas cultuais andavam na rua, à luz do dia, com os seios à mostra e cabelos raspados. Os crentes que antes eram cultuadores da deusa Diana, iam para os rituais religiosos, em homenagem à deusa Diana, e lá bebiam ervas, aspiravam alguns aromas, e quando entravam em êxtase religioso, um grande bacanal religioso acontecia. Um ritual de orgia religiosa envolvendo centenas e até milhares de pessoas. Então as pessoas se converteram. Se você olhar os últimos versículos do capítulo 6 de Corinto, Paulo vai dizer que outrora vocês eram sodomitas, homossexuais, que é o homossexual ativo e o homossexual passivo, mas vós vos convertestes. Vocês foram lavados pelo sangue de Jesus. Então havia uma sexualidade muito permissiva na cidade de Corinto. Casamento era algo banalizado, casava-se hoje para separar amanhã. Qualquer semelhança com a nossa cultura não é mera coincidência. E Paulo escreve o capítulo 7 para responder essas perguntas relacionadas ao celibato e à sexualidade no casamento. Porque alguns crentes estavam indo para o outro extremo. Não vamos casar, já que o nosso corpo tem uma relação com o pecado. E a cidade de Corinto era fundamentada numa filosofia de Platão. Platão enxergava o corpo como mal e o espírito como algo bom. Então a gente tinha que livrar o nosso espírito de tudo que é mal. E como que a gente livra o espírito de tudo que é mal? Impondo ao corpo determinadas restrições. E uma das restrições seria o casamento. E havia um outro grupo, não tem problema casar. Tanto é que a gente pode casar várias vezes. Não deu certo com uma, separa, casa com outra. Não deu certo com uma, separa, casa com outra. Aí Paulo escreve o capítulo 7 para normatizar a respeito do casamento, da sexualidade e do celibato. E é rapidamente sobre isso que nós veremos nessa reflexão. A primeira recomendação que Paulo nos dá é que o celibato não é uma má escolha. Note o que ele diz no versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Vá agora para o versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Paulo era celibatário. O que é isto? Uma pessoa que recebeu o dom de Deus ou entendeu em determinado momento que viver a vida toda solteiro para se consagrar a Deus é a melhor escolha. Paulo não condena o casamento. O apóstolo Pedro era casado. Um dos primeiros milagres que Jesus realiza é justamente curar a sogra de Pedro que estava com a febre altíssima. Lá em Marcos capítulo 2, nós temos o registro desse milagre. Mas Paulo era celibatário, era um adulto solteiro. Alguns chegam a dizer
que talvez esse fosse o espinho na carne de Paulo. Era algo que o atormentava. Ele tinha necessidades de casamento, mas ele entendia que o seu ministério era tão difícil que casar-se com alguém imporia sobre a mulher sacrifícios terríveis. Você imagina uma mulher do lado do Paulo, apanhando com ele, sofrendo naufrágio com ele, vendo seu marido sendo picado por cobra, vendo seu marido ser preso sem dia de ser solto, vendo seu marido ser decapitado. Então Paulo entendia que o chamado dele para pregar aos gentios era um chamado muito duro. Ele era um celibatário. Ele entende que o celibato é uma boa escolha. E a gente precisa resgatar a doutrina do celibato, porque com a reforma protestante, no século XVI, a gente parece que enxerga o celibato como algo ruim. Muitas igrejas, por exemplo, não contratam pastores pelo simples fato de não serem casados. Existem grandes homens e mulheres de Deus que fizeram a opção pelo celibato, e a Bíblia trata o celibato em termos inclusive mais gloriosos, porque quem é celibatário tem condições de se dedicar muito melhor a Deus. Quem é casado tem que se preocupar com a mulher, tem que se preocupar com os filhos, tem que se preocupar com o bem-estar da família. Tem muitas restrições no servir a Deus e no desenvolver-se espiritualmente. Quem é casado sabe disso, quem tem família sabe do que eu estou dizendo. Então, com a reforma protestante do século XVI, o celibatário, a doutrina do celibato foi esquecida por nós, porque na Igreja Católica Apostólica Romana, o celibato é imposto. Todo sacerdote obrigatoriamente precisa ser celibatário. Aí a gente, com verdade, com razão, rejeitando essa obrigação, também fomos para o outro extremo. Mas a Bíblia diz que uma opção pela solteirice, para se dedicar ao Senhor, não é uma má escolha. Mas Paulo segue dizendo que o casamento é necessário para aqueles que não se contêm. Existem pessoas que são celibatárias como dom de Deus. Gente que consegue viver muito bem sua solteirice, sem nunca se envolver com outra pessoa. Existem pessoas que são celibatárias obrigatoriamente, desejam se casar, desejam ter um homem, ter uma esposa, para ser seu companheiro para o resto da vida. Mas por uma série de fatores não conseguem encontrar essa pessoa. Os anos vão se passando, 30, 35, 40, 45 anos, quando a pessoa enxerga, poxa, cheguei nos meus 50, 55, nunca consegui alguém, como eu gostaria de construir uma família. Esse é um celibatário imposto, é contra a vontade da pessoa. Algumas se fizeram eunucas, é a opção voluntária pelo celibatário. Mas Paulo está dizendo, se você não consegue se controlar sexualmente, é importante considerar o casamento. Note o versículo 2, mas por causa da impureza, e a palavra impureza aqui no original é porneia, que envolve todo o pecado de natureza sexual. Cada um tem a sua própria esposa e cada um ao seu próprio marido. Note os versos 8 e 9. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas caso não se dominem, é melhor que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Paulo está dizendo, o celibato é uma opção fantástica, mas se vocês, crentes de Corinto, que estão numa cidade altamente lasciva, que estimula a sexualidade desde a mais tenra idade, se vocês não conseguem se segurar, se casem. E note que a gente também vive numa cultura que até em propaganda de leite tem que ter um seio à mostra para amamentar um neném. A gente vive numa cultura que desde o ventre estimula a sexualidade. O Brasil é uma das culturas mais lascivas do planeta. Programas que passam para as nossas crianças aqui são bloqueados em qualquer país sério. Então, a nossa cultura é permissiva, é lasciva, estimulam a sexualidade torpe desde a mais tenra idade. Nossos filhos crescem vendo novelas infantis onde crianças de 7, 8 anos estão namorando. Estão falando em troca de beijo. As Chiquititas por aí, outras novelinhas infantis. Tem os romances, tem os beijinhos, tem aquela coisa que mostra e não mostra, que atiça as emoções. Então nossos meninos não têm maturidade, com 11, 12 anos estão loucos para namorar. É uma loucura isso. E Paulo está dizendo para esses crentes, na medida em que amadurecem, olha, se vocês não conseguem fazer uma opção madura, sóbria, pelo celibato, é melhor que se casem.
E ele explica, porque é muito melhor estar casado do que viver abrasado. A expressão abrasado são as chamas que vão subindo, queimando e destruindo tudo ao seu redor. É a imagem de uma grande floresta na época da seca. Basta uma faísca para incendiar aquela grande floresta. E aqui a gente vai entrar num outro ponto muito delicado para os crentes do século 21, especialmente da nossa cultura ocidental. Por nós vivermos no mercado capitalista, a gente recebeu os seguintes valores. Para a gente se casar, nós temos que estar preparados financeiramente. Isso está certo. Só que quando é que a gente está preparado financeiramente? Há 40, 50 anos, a pessoa tinha o ensino fundamental, segunda fase, oitava série, ele já era um profissional, porque ele cresceu com o seu pai na oficina, ele cresceu com o seu pai na lanternagem, ele cresceu com o seu pai dentro de uma panificadora, ele cresceu com o seu pai fazendo serviços de casa, ele cresceu com o seu pai na empresa. O que aconteceu de lá para cá? Quando a globalização entra no nosso planeta, os nossos filhos são separados do convívio com seus pais, onde aprendiam as profissões, e são jogados para a escola. Só que a escola não os prepara profissionalmente. Eles terminam o terceiro ano do ensino médio com 18 anos e não sabem nada. Aí vai mais para 1 ano, 2 anos de cursinho para ver se passa no vestibular. Para mais 4, 5 anos de faculdade, dependendo do curso, 6 anos. Termina a faculdade, o que ele tem na maioria das vezes? Teoria. Termina a faculdade aos 25, 26 anos, dependendo, tem que estudar mais 1 ano para passar num AB, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, para depois começar o mercado de trabalho aos 28, 29 anos. Detalhe, com 12, 13 anos de idade, a química no organismo começa a mudar. Os hormônios estão aqui dentro, explodindo, desejosos, desejando extravasar. As meninas, os seios crescem. Os pelos pubianos crescem, os homens começam a ter suas necessidades físicas, fisiológicas. E aí? Olha o desafio nosso. Aí os nossos meninos, com 14 anos, chegam e falam, quer namorar, começa o beijinho na escola. Só que só tem estrutura financeira para se casar, ao menos aos 27, 28 anos. Mas olha o que Paulo diz, cuidado. Porque se começa desde cedo a abrasar-se, as chamas começam a ser estimuladas, você não tem controle sobre isso. Vai queimar uma grande floresta, vai destruir sonhos, vai macular projetos que poderiam ser tão bonitos. Então, o que é o ideal? O ideal, gente, é que crente namore com crente para se casar. O ideal é que o relacionamento não seja a longo prazo. Vocês estão percebendo o nosso grande desafio hoje? Numa cultura que nos joga para o mercado de trabalho cada vez mais tarde, onde nós estamos cada vez menos preparados para assumir responsabilidades para a vida antes dos 25, 26 anos, e ao mesmo tempo nós temos necessidades sexuais a partir dos 13, 14, 15 anos, no máximo. Olha que dificuldade. Como é que a gente vai equilibrar essa equação? Na minha opinião, só há uma maneira. Nós, como pais, conscientes das dificuldades da nossa cultura, conscientes das realidades fisiológicas de cada ser humano, vamos ter que conversar com os nossos filhos desde cedo. Vamos ter que disciplinar nossos lares quanto ao que assiste. Nós não podemos permitir que a nossa cultura estimule os nossos filhos uma sexualidade para a qual eles não estão preparados precocemente. Isso vai destruí-los. Aí Paulo agora vai trazer algumas recomendações para o casamento. Ele nos dá algumas diretrizes, porque antes ele disse, o ideal é o celibato. Se não aguenta, que se case. Uma vez casado, quais são as diretrizes sexuais para o casamento? Parece que havia muito problema na igreja de Corinto. O que dá a entender é que alguns crentes casados, imagina isso para a esposa, alguns homens continuavam a pular a cerca, indo para os cultos à deusa Diana. Porque ele cresceu como tradição religiosa, frequentando o templo à deusa Diana. E lá eles tinham os rituais orgiásticos, muito sexo movido à religião pagã. Aí Paulo escreve para normatizar isso. E a primeira diretriz que Paulo traz é que existe no casamento responsabilidades mútuas de prazer no versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Aqui entra num outro ponto. A gente parece que cresce numa cultura, e as igrejas também
promove um grande mal ao não falar sobre sexualidade de maneira saudável. Parece que na igreja evangélica brasileira, por muitos anos, houve um tabu. Esse tabu está sendo quebrado agora gradativamente. O tabu de não falar sobre o sexo. Parece que o sexo é um pecado. Parece que sexo é só para procriação. Não, sexo é bênção, presente de Deus, dado para ser usado do jeito certo. E por não desenvolvermos uma sexualidade saudável, não falarmos sobre o sexo de uma perspectiva saudável, muitas mulheres sofrem. Porque muitos homens tratam as mulheres como fonte de seu prazer. Chega lá, dá prazer para o homem, ele vira para o lado, dorme, e a mulher, muitas vezes, passa anos sem experimentar alegria na relação sexual com seu marido. O que Paulo está dizendo é: maridos, vocês têm responsabilidade de conceder às suas esposas o mesmo prazer que vocês desejam receber delas. Esposas, vocês têm responsabilidade de conceder ao seu marido prazer. Aí Paulo vai tratar nas entrelinhas de outros pontos. É importante que vocês conversem sobre o que gosta, o que não gosta, sobre zonas erógenas, sobre zonas de prazer. É importante que vocês dialoguem muito sobre tudo isso. Primeira diretriz que Paulo dá para o casamento: há responsabilidades mútuas. Eu vejo que tem alguns pais com meio já sem gracinha aí, porque tem filhos aí, mas gente, temos que falar sobre isso. Temos que conversar sobre isso. Existe dever de responsabilidade mútua. O marido precisa se preocupar em conceder prazer à sua esposa, em saber se ela está satisfeita, porque há mulheres que vivem anos sem experimentar prazer na relação com seu marido. A segunda diretriz que Paulo dá, versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Paulo está dizendo que o domínio do corpo foi transferido. Por que ele está dizendo isso? É um ensino lindo que as Escrituras estão trazendo para a gente. O que Paulo está dizendo é: o seu corpo agora, mulher, pertence ao seu marido. O seu corpo, marido, pertence à sua mulher. Você precisa se preocupar em ser fonte de prazer para ele e em ser fonte de prazer para ela. Os dois, sendo fonte de prazer um para o outro, não conseguem dimensionar o quanto vão se prevenir de pecados sexuais. Há muitos homens, e também não poucas mulheres, viciados em pornografia. Isso é um assunto muito sério. Um instituto americano fez uma pesquisa há poucos anos com cerca de 10 mil cristãos. Identificou que 70% dos cristãos, em média, tanto homens como mulheres, têm algum tipo de problema de vício sexual corrompido. É uma pornografia virtual, é entrar num chat com identidade falsa para conversar com o outro. A sexualidade no meio do povo de Deus não é tratada com seriedade, há muito tabu, e por não tratar disso de maneira clara, nós enfrentamos muitos problemas na vida privada. E o que Paulo está dizendo é que quando o homem entende que ele existe para dar prazer para a sua mulher, e a mulher para dar prazer para o seu marido, os dois estão se prevenindo de um monte de problemas de natureza sexual. Porque quando falta em casa, a gente busca fora. E buscar fora é um perigo. A terceira e última diretriz que Paulo nos dá é de que o sexo deve ser frequente, levando-se em conta apenas uma ressalva. Note os versículos 5 e 6. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Olha o que Paulo explica. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Primeiro argumento de Paulo: não se privem. Vocês precisam desenvolver uma sexualidade frequente. Aí Paulo traz, talvez, uma única ressalva. Por que talvez, pastor? Olha o que ele diz no versículo 6. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. O que eu acabei de dizer por último, que é que vocês se privem somente para se dedicar à oração e por algum tempo, não é nem um mandamento de Deus, é uma concessão que eu dou, é uma ressalva. Então, a única cláusula de exceção de Paulo é que o homem e a mulher cheguem num acordo. Olha, meu bem, eu vou
eu estou meio perdido na minha relação com Deus, eu estou me sentindo frágil na fé, eu estou me sentindo com a espiritualidade deficiente, e eu preciso sair uns 5 dias, ir para o meio do mato, ter um retiro espiritual, ir para uma serra, ir para um lugar, ir para aquela casa de campo, só eu e Deus. Você me permite? E é justamente isso, você me permite? Porque Paulo diz que tem que ser por mútuo consentimento. Porque vai que você tem uma mulher que diga, não, eu quero você para mim. Você é meu, eu não te libero nem por esses 5 dias. Tem que abaixar a cabeça e dar glória a Deus. É isso mesmo. Mas olha, eu não estou bem, estou com a minha espiritualidade deficiente, estou com o meu coração em frangalhos. Eu preciso de uns 5 dias, uma semana, eu e Deus. Vá em paz, meu bem. Paulo diz que vá, mas que tem o dia de voltar. Leia novamente o versículo 5, pausadamente. Ó. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, e só por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e depois, novamente vos ajuntardes. Olha o perigo, para que Satanás não tente vocês, por causa da incontinência. A ausência da sexualidade saudável presente na relação é um perigo para o casamento. Muitas mulheres não têm ideia do mal que estão fazendo a elas quando fecham o parque de diversões com frequência. Estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Muitos homens não têm ideia do mal que estão fazendo ao seu casamento quando se envolvem em rotinas de 16, 18, às vezes 20 horas de trabalho. Os níveis de estresse vão às alturas, aí perde a libido. Vai perder. Sua mente foi exaurida, seu corpo não consegue responder, está com dor de cabeça, está com dor no corpo, está com excesso de peso, está cansado. Aí vem o estresse, aí a última coisa que tem interesse para o homem é a questão da sexualidade. Há muitos casos de disfunção erétil causada pelo estresse, e esse é outro ponto de tabu. Muitos homens têm sérios problemas em procurar alguém para tratar disso. Ejaculação precoce, tantos problemas, derivado da ansiedade, derivado de uma carga de trabalho acentuada, derivado de anos e anos sem descanso, sem férias, derivado de um coração que está o tempo todo preocupado, perigoso, pode estar com depressão e não está tratando. Aí Paulo está dizendo, cuidado, vocês precisam lidar com isso, porque senão vocês estarão dando lugar a Satanás para tentar vocês por causa da incontinência. Como é que a gente pode aplicar tudo isso para os nossos dias? Em primeiro lugar, gente, precisamos resgatar a doutrina do celibato. Isso é fato. A doutrina do celibato pode sim ser uma ótima escolha para muitos jovens. John Stott, que alguns consideram o maior teólogo do século passado. Eu não consideraria ele o maior teólogo, foi um grande teólogo. Há outros grandes homens junto com ele. Mas John Stott, desde cedo, fez uma opção. Eu quero ser celibatário, para servir melhor a Deus. Escreveu dezenas de livros, formou uma geração de milhares de pastores fiéis ao Evangelho. Foi uma mente a favor do reino de Deus no século XX. Então, nós precisamos resgatar a doutrina do celibato, porque ela pode ser uma ótima escolha para muitos jovens, especialmente para alguns jovens que têm no coração a convicção que Deus lhes chamou para um campo missionário transcultural. Você imagina hoje um jovem nosso aqui da igreja ser chamado por Deus para ir para, vamos pensar num país de maioria muçulmana. Imagina ele levar a esposa e os filhos numa realidade dessa. As lutas, muitos vão. Seria muito mais fácil se fosse sozinho. Porque se tiver que morrer lá, morre sozinho. É isso mesmo. É isso mesmo. Tiver que ser aprisionado, ser torturado, passa sozinho por tudo isso. Porque é muito provavelmente que isso vai acontecer. Olha, você sabe como que a igreja presbiteriana nasceu no Brasil? Ashbel Green Simonton vem para o Brasil, um americano. Ele chega no Brasil no dia 31 de agosto de 1859. Depois a esposa dele vem.
Passa 3 anos, a esposa dele morre, contraiu uma doença, Brasil do século XIX. Tinha uma criança, ele pegou essa criança, precisou entregar para uma tia cuidar. Essa criança foi para os Estados Unidos, ele se separou do filho, da criança, ficou no Brasil mais uns 4, 5 anos, Ashbel Green Simonton também morre, vítima de uma doença. Ao morrer, ele já tinha deixado estabelecido no Brasil um jornal, o Jornal Presbiteriano, um presbitério, fundado um monte de igrejas, em pouco mais de 6 anos de ministério. Mas olha os preços, enterrou uma esposa e uma criança cresceu órfã. Note as dificuldades disso. Tudo bem, nós hoje estamos aqui, igreja presbiteriana, ouvindo o Evangelho, mas à custa de muita dificuldade, o sangue dos mártires, que percorre as Escrituras. Então talvez a opção pelo celibato seja uma boa escolha para muitos jovens e uma boa opção para alguns adultos solteiros que ainda não encontraram parceiro. Talvez a pessoa está na casa dos seus 40, 45, chegou aos 50 e disse, poxa vida, eu queria ter filhos, queria me casar. Mas ela percebe que as cortinas estão se fechando, as possibilidades estão se estreitando. Depois que você conhece o Carlos e a Onélia, você vê que tudo é possível, né? O Carlos, para quem não sabe, é um senhor aqui de 70 anos que acabou de ter um filho. A Onélia com seus 40 e poucos anos. Não posso falar a idade dela, né, Elisângela? Senão vou criar confusão, né? Então, depois que você conhece essa turma, você vê que é possível. Mas, no geral, está chegando aos 50, as possibilidades estão se fechando. E talvez faria muito bem para o coração a pessoa dizer, será que Deus não tem um chamado diferente para a minha vida? Será que não seria mais saudável eu me autoimpor uma realidade de serviço voluntário a Deus para o bem do meu coração? Se aparecer alguém, louvado seja Deus. Se não, eu vou parar de sonhar com isso, porque esses sonhos fazem mal a mim. Na medida em que eles são frustrados, eu me machuco demais. Então o celibato não seria uma opção ruim para muitos adultos solteiros. Em virtude das inúmeras tentações sexuais, isso aqui é algo da nossa cultura, viu? Não é recomendado que o relacionamento em namoro seja longo, gente. Porque é melhor casar do que viver abrasado, as chamas queimando. Esse relacionamento, entre aspas, em namoro, é um conceito recente. Nas Escrituras não existia esse conceito de adolescentes, de jovens namorando. Os pais já combinavam com quem os filhos se casariam. Eram normalmente primos em 2º grau, 3º grau, muito amigos, entre famílias que se conheciam. Os filhos desde cedo já eram escolhidos. Aí você vai pensar, Deus me livre de viver essa realidade. O índice de divórcios era inexistente. E praticamente inexistente o índice de divórcios. E os problemas menores ainda, porque as famílias cresciam se conhecendo. Os filhos cresciam juntos, eram amigos. Agora os nossos meninos não querem, ao amadurecer, se relacionar com outros meninos da igreja, que eles conhecem, vão procurar fora, só olham a beleza, a estética, começa a se envolver em namoro, vem o beijo, vem o abraço, vem o toque, as emoções já ficam envolvidas, quando começa a conhecer os defeitos, as falhas de caráter, já é tarde. Aí vão amargar casamentos problemáticos para o resto da vida. Então, eu posso estar trazendo uma fala aqui muito antiquada, muito tradicionalista, muito conservadora, mas eu estou expondo as Escrituras. Está aqui, a vontade de Deus para a nossa vida é essa. A gente pode escolher como quiser viver. A conversa franca e transparente é fundamental para que haja satisfação mútua na sexualidade entre o casal. É necessário conversar. Porque sexo, gente, tem a ver com a vontade de Deus. A satisfação sexual entre o casal, para a glória de Deus, é algo belíssimo. E como há a possibilidade de desenvolver uma bela espiritualidade quando o casal está sintonizado nessa área. Porque ambos são imunizados de serem tentados contra o diabo. Serem tentados pelo diabo. Portanto, se você tem algum problema nessa área, se você não experimenta satisfação sexual em seu casamento, tenha uma conversa franca com sua esposa, desarmado, olhando nos olhos, em amor.
Tenha uma conversa franca com seu marido. Se você, homem, tem algum problema nessa área, disfunção erétil, ejaculação precoce, ansioso, níveis de estresse elevadíssimos, procure ajuda médica. Lembre-se, dê à sua esposa o mesmo prazer que você gostaria de receber. E por fim, é importante tomar muito cuidado com as privações sexuais ocasionadas pelo nascimento dos filhos, ciclos de estresse, menopausa e conflitos conjugais. Podem ser porta de entrada para tentações perigosas. Vamos ler novamente? É importante tomar muito cuidado, mas muito cuidado, com as privações sexuais que normalmente vêm quando os filhos nascem, porque é o tempo todo a mãe, né? Drenando ali leite da mãe, drena as energias da mãe, drena tudo. Ô mãe, ô mãe! A mulher acabou de fechar a porta lá com o marido. Mãe, mãe, mãe! Coitado do marido, fica ali. Aí ela sai, ela consegue satisfazer a necessidade. Quando ela entra no quarto de novo, um segundo, ô mãe, ô mãe, ô mãe! Meu Deus! Aí vem os ciclos de estresse, porque vem filhos, a gente se envolve numa rotina pesada de trabalho, nessa cultura de país onde a gente vive, onde você tem que trabalhar muito para sobreviver. É escola, é segurança, é moradia, é tanta coisa. Aí você trabalha muito, você chega em casa, você não tem mais força para nada. Os níveis de estresse elevadíssimos, vem a menopausa, que já traz para a mulher algumas mudanças em seu corpo. Isso aqui é um outro desafio nosso também, gente. Porque a expectativa de vida do ser humano, até os anos 30 do século passado, era 38 a 40 anos. O cara que tinha 40 anos, a mulher que tinha 40 anos, era considerada uma velha. A partir da década de 30, década de 40, do século passado, foi ontem, isso tem 70 anos, é que desenvolveu-se aquilo que a gente chama de defensivos agrícolas, que nós conhecemos agora as grandes plantações para alimentar as massas, o desenvolvimento das vacinas, o saneamento público, que imunizou o ser humano de um monte de doença que devastava multidões. Então a gente é uma geração que fica velho. Antes, aos 40, 45 anos, estava todo mundo morrendo, pelas guerras, pelas doenças, uma série de coisas. Aí vem a menopausa, vem os conflitos conjugais, são duas pessoas diferentes. Então é necessário tomar muito cuidado, gente, com as privações sexuais ocasionadas por esses períodos, porque podem ser porta de entrada perigosa para as tentações do diabo. Sexo é algo sério, tem que ser tratado com seriedade, porque se você olhar o relato das Escrituras, Abraão caiu em quê, gente? Sexo. De onde é que vieram os muçulmanos que tanto atormentam o mundo hoje? De Abraão se deitando com Agar, a funcionária de sua esposa legítima Sara. Aí depois você vê Esaú. Para deixar os seus pais contrariados, ele se casa com outras duas mulheres. Aí você vê Moisés. Moisés tinha duas mulheres, não era só Zípora. Tinha duas mulheres. Davi caiu com o quê, gente? Batseba, adultério. Aonde Salomão se perdeu? Ao entregar o seu coração a muitas mulheres. Luxúria, cobiça sexual. Quando você lê as listas de pecados do Novo Testamento, todas começam com a tríade: prostituição, lascívia e adultério. Só depois fala de idolatria, inimizade, ciúme, contenda. Todas as listas do Novo Testamento começam prostituição, lascívia, adultério. Pecado sexual é algo sério e precisa ser lidado com a seriedade que as Escrituras lhes trazem. Então, cuidado com as privações desses períodos. Como é que eu tenho cuidado, pastor? Conversa com seu marido sempre. Conversa com a sua esposa sempre. Vai ser necessário esforço, sim. Porque como é que a gente lida com as tentações sexuais? Tendo perseverança, tendo vigilância. Então, muitas vezes, eu vou precisar me entregar para o meu marido, me entregar para a minha esposa, me esforçar um pouco mais, porque eu quero o bem do meu casamento. Mas tudo precisa ser conversado bastante.